A paz, boa tarde, sejam bem-vindos. Estou aqui mais uma vez para falar a palavra de Deus. E a história que eu trago hoje é a história de José. José era um jovem, filho de Jacó, filho de Israel, que é Jacó. E foi o filho que Jacó teve na velhice. Era um filho temente, era um filho obediente, era um filho diferenciado dos outros filhos. E Jacó, vendo que ele era um filho diferenciado, que amava o pai verdadeiramente, não pelo que o pai dava para ele, pelo que o pai tinha, mas sim tinha um coração segundo o coração de Deus. E certo dia Jacó resolveu fazer uma túnica. Mas uma túnica não igual às outras que os irmãos usavam, porque naquele tempo fazia-se muito trabalho braçal. Ele resolveu fazer uma túnica diferente. Uma túnica com cores diferenciadas. Uma túnica colorida. Uma túnica com mangas longas. E naquele tempo, quem tinha uma túnica com mangas longas, ele era reservado para outro tipo de trabalho. Porque as mangas longas impediam ele ser mais ágil. Então os irmãos que já não gostavam dele, porque o papai era o filho querido, e ainda José teve um sonho e falou para os irmãos sobre um feixe de trigo, um molho de trigo, que era diferente dos irmãos. E eles ficaram mais pilhados, né? E falaram, poxa, já não basta o pai gostar mais dele do que nós. Faz uma túnica diferenciada das nossas, com mangas longas e colorida. E ainda ele tem um sonho. Não, vamos acabar com os sonhos dele agora. E a palavra de Deus fala que os irmãos se juntaram, e tramaram algo contra ele. Falaram, não, ele não vai destruir os nossos sonhos, nós vamos destruir o sonho deles, porque ele está perturbando a nossa vitória. Talvez alguém fale isso para você. Talvez você seja odiado pela sua família, pela sua parentela, pelo seu patrão, pelo seu vizinho, seu amigo, sua igreja, não sei. Talvez você seja um José, que Deus te escolheu e as pessoas acham que você não é um nada, que Deus chama capacitados. Não, Ele capacita os seus escolhidos, Ele não chama capacitados. Jesus chama improváveis. Então, a palavra de Deus fala que os irmãos se reuniram e falaram, não, vamos acabar com a vida dele. O que vamos fazer? Lá no meio do mato, onde nós ficamos, existe uma cisterna, um poço. Vamos jogar ele lá dentro e ainda vamos ganhar um dinheiro com ele. E vamos falar para o nosso pai que um animal matou ele. A gente pega na capa, na túnica que o pai fez, a gente suja ela de sangue de animal e fala que o animal matou ele. E estamos limpos. Mas você pode fazer o que você quiser a você. Só que Deus te escolheu como diamante bruto, como uma pérola bruta. E Ele te comprou com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário para você ser uma pérola preciosa, uma joia rara. E assim foi. Os irmãos pegaram José, colocaram ele dentro da cisterna, cingiram, sujaram a túnica dele e levaram para o pai. Falaram, pai, olha, um animal do mato comeu José. Está aqui a túnica cheia de sangue, foi o que sobrou. Aí eles pensaram, eles artimaram, eles talvez estejam fazendo isso para você e você não sabe.
Talvez estejam preparando uma armadilha para você, você não sabe. Fica tranquilo. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ainda que o mundo existisse, Ele já tinha escolhido. E assim a palavra de Deus fala que Ele foi vendido aos Mialitas, né? Ele foi vendido aos Mialitas. E José foi vendido. Ele ficou um tempo, né, dentro da cisterna, dentro do poço. E certo dia passou os homens, né, que compravam escravos, né, que recebiam sobre esses escravos. E levou ele para onde? Para a casa de Potifar, que era o chefe, o comandante da guerrilha, né, de Faraó. E assim foi. E José começou a trabalhar na casa de Faraó, de Potifar, do comandante de Faraó. E certo dia a mulher de Potifar olhou para José e falou, porque ele era um homem esbelto, um homem bonito, tudo onde ele colocava as mãos prosperava, porque ele sabia fazer de tudo, tinha vários dons que não eram dele, mas que Deus tinha concedido a ele. E ela se desejou de dormir com ele, se deitar com ele, né? Ter relação com ele, de querer ele para ela. Mas José, ele temia a Deus e ele honrava o seu patrão, né? E ela certo dia agarrou ele à força para ela possuir ele, mas ele fugiu. Ele fugiu, mas ele deixou a capa. E certo dia a mulher dele chegou a Potifar e falou, sabes aquele novo servo que tu tens, que tu tanto confias? Ele tentou-me seduzir, e está aqui a prova do crime. A capa dele. Talvez alguém ficou com a sua capa. Talvez alguém ficou com o seu sonho, tentou roubar os seus sonhos, os seus projetos. Mas não fica chateado, não. Vive o processo, que Jesus está junto com ele. Jesus está dentro do processo. Para um dia tu vives o propósito. Você fala, pastor, mas você não sabe o que está me acontecendo. Eu perdi o emprego. Eu perdi minha família. Aqueles que diziam que eram meus amigos viraram as costas. Eu só queria um abraço. Cadê eles? Ei, não te preocupes. Jesus, clama por ele. Ele está do teu lado. Não confies em mais ninguém, só confia em Deus. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ainda que o mundo não fosse formado, Deus já tinha escolhido. Você é um José. Está dentro do poço? Dá glória a Deus. Está na prisão? Dá glória a Deus. E sendo assim, Potifar falou, então vou jogar ele na masmorra, na prisão. E Potifar colocou ele na masmorra, na prisão, e certo dia o copeiro e o padeiro, chefe, né? Não foi um simples, o chefe. Falou alguma coisa que o faraó não gostou e foram jogados na prisão onde estava José. E um teve um sonho. E o outro teve outro sonho e falou que, olha, eu via 3 varas verdes e 3 varas e nela tinha cachos e eu espremia, né? Ele contou o que é que aconteceu, que José olhou para ele e falou assim, mas porquê é que vocês estão tristes? Porque nós fizemos algo com o faraó e agora aconteceu isso. E eu tive um sonho que eu estava com uma vara
uma videira, né? Videira e nela tinha uvas. E eu tinha um copo e eu espremia as uvas no copo e eu dava para Faraó. E ele falou: ó, o que você fazia, você vai tornar a fazer. Deus vai te levar de novo e você vai ser serviçal do rei de novo. E o outro falou: e você, qual foi o seu sonho? E ele falou que o padeiro, né? Tinha um cesto sobre a cabeça e vinham as aves rapinas e comiam tudo que estava na cabeça dele. E ele falou: oh, esse sonho é pior. O faraó vai degolar você, vai arrancar a sua cabeça. E durante 3 dias, né, que simbolizava aqueles 3 cachos de uva, mandaram chamar de novo o copeiro, né? E começou a servir Faraó. Mas José falou: ó, mas o negócio é o seguinte, quando vocês forem de novo, você que vai voltar para o rei, servir o rei como você servia, apenas levou uma advertência. Ou seja, Deus tinha todo o propósito, né, de colocar lá eles. Um era morto, o outro ia continuar a servir o rei, porque através disso a bênção de José era cumprida. Então às vezes você está passando por alguma coisa e você está aí preocupado. Fica tranquilo, alguém vai chegar até você e vai dizer: ó, é mentira, desculpa, peço perdão, pensei mal sobre você. Eu sei que dói, que machuca, já passei por isso, estou passando. As pessoas que você amava, aqueles amigos que comiam na sua mesa, viraram as costas. Talvez te chamem nomes que é bom nem pronunciar, porque eles se acham os tais. Fica tranquilo, ora por eles. Jesus estava na cruz do Calvário e ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus vai olhar para eles um dia e vai falar: ó, vês esses buracos aqui, nas mãos, nos pés? Eu paguei o preço, lá não tocas. Naquele ali não tocas, é meu escolhido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você tem que entender o processo para viver o propósito de Deus. Não sei qual é o propósito de Deus na sua vida. Eu estou aprendendo qual é o propósito de Deus na minha. Mas tem que viver o processo. E dói, é dolorido. Uma joia, para chegar a uma joia rara, ela tem que ser muitas vezes lapidada, muitas vezes cortada, muitas vezes jogada no fogo, muitas vezes queimada de novo. Sendo um vaso, muitas vezes ele tem que passar para as mãos do oleiro até ser perfeito. E então, Faraó teve um sonho. Olha o que Deus faz. Olha o processo para chegar no propósito. Faraó teve um sonho. O sonho de Faraó foi sobre as vacas. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, do rio. Subiam 7 vacas formosas e à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio, outras 7 vacas as comiam. Então acordou Faraó. Faraó ficou muito preocupado com aquele sonho. Mandou chamar todos os magos. Mandou chamar todos os adivinhos, os bruxos, os cartomantes,
Todas as pessoas que eram naquela altura, que trabalhavam para Faraó, para discernir os sonhos, né? Para tentar adivinhar, né? Os sonhos. Porque ele era o rei do Egito. Não havia outro acima dele. Ele era o único. Então todo mundo tinha que ser perfeito. E ele mandou chamar eles. O que é que aconteceu? As coisas de Deus, só Deus entende. Só Deus revela. Só Deus dá sabedoria para revelar as coisas dele. Então, ele falou: tragam todos os magos, todos os adivinhos, os melhores. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia de lhes interpretasse o sonho. Então disse Faraó ao copeiro, chefe: lembre-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhámos, e cada um a sua própria o significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contou-lhes o sonho e ele os interpretou. E cada um segundo o seu sonho aconteceu. Então Faraó falou, mandou chamar a José e fizera sair à pressa da masmorra, da prisão. E ele se barbeou, mudou de roupa quando Jesus te chama, muda a sua aparência, muda o seu espírito, muda, porque quando ele tem promessa, é certa, ele não erra endereço. Jesus não erra endereço. Não importa o que você esteja passando, não importa o que estão fazendo com você, se você estiver em Jesus, ele fala, os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra permanece. Jesus te escolheu, ele tem algo para você, mas você tem que viver o processo para viver o propósito. Ainda que você seja colocado na fornalha, ainda que você seja jogado na cova dos leões, ainda que exista um mar vermelho na sua frente, Deus está lá junto com você. Olha o que a palavra fala. Então lhes respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos e 7 espigas boas, também 7 anos, o sonho um só. E as 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. E eis aí vem 7 anos grandes de abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E José falou. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, com sabedoria,
e o ponha sobre a terra do Egito. Ou seja, faça dele um comandante para ser um governador, para governar, para que não haja fome, com sabedoria. E olha só, hein? O processo que José passou, mas Deus tinha um propósito. Talvez Deus tenha esse propósito com você e você está passando por uma dificuldade e você não sabe por que estão apontando o dedo contra você. Jesus está aí. Jesus está aí com você. Viva! Alegre-se! Não chore! Louva a Deus! Você está preso? Faça como Paulo e Silas. Clame. Clamar-me a mim e eu te responderei. E te anunciarei coisas boas. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, e nos 7 anos de fartura ajunte administradores, todos a colheita dos bons anos virão. Faraó para mantimento nas cidades e guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pareça de fome. E olha o que Deus tinha. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este em quem há o Espírito de Deus? Talvez você seja julgado pela sua família, pela sua esposa, seus filhos, a sua sogra, seus cunhados, o seu patrão, o seu vizinho. Fica tranquilo, Deus está no controle. Tudo é para honrar a Ele. Porque você tem que pagar o preço do processo. Você é semente. Você tem que morrer para dar frutos. E você vai alimentar aqueles que te pisaram, aqueles que te magoaram, aqueles que falaram que você não valia nada. Lembra? Os irmãos de José falaram: vamos vender ele, ainda vamos ganhar um dinheiro. Vamos pegar aqui a túnica que o pai fez, vamos matar um animal do mato e vamos falar que foi comido. E vamos ao pai, ele vai acreditar e pronto. Mas Jesus estava lá junto. Aquelas mensagens do WhatsApp, aquelas posts no Facebook, Jesus está lá. Não se preocupe, fica tranquilo. Se Jesus te colocou para governar, você vai governar. Mas vai entrar no processo para viver o propósito. E o que é que? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra e obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei o maior que tu. E disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o dedo, o anel dele, de sinete, da mão, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, incluindo-vos, disse, modo o destruiu, o constituiu sobre toda a terra governador do Egito. Então, se você está passando por algum problema, fica tranquilo, Deus está no controle. Viva o processo para entender o propósito de Deus. Tudo tem um propósito. Deus não te escolheu à toa. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te formou antes que tudo fosse formado. Então, é essa palavra que eu tenho para vocês. Não importa se aquele seu amigo virou as costas, que você tinha como um irmão. Não importa se aquela família que você amava, como se fosse a sua família, te jogou
na lama, deu risada na tua cara. Deus vai utilizar eles para te honrar de novo. É Deus que está com você na fornalha. É Deus que está com você na cova dos leões. E você ainda vai dormir sobre o leão. E Jesus vai usar um anjo para tapar a boca dele. E vai fazer da barriga do leão o seu travesseiro para você dormir tranquilo. Pedro foi preso. E Deus enviou um anjo para abrir todos o cárcere. Havia uma porta de ferro. A porta, quando viu o anjo, ela se abriu sozinha. Porque Deus, ele é perito. Abrir porta onde não existe parede. Não sei o tamanho da sua dificuldade. Não sei o tamanho do seu problema. Mas olha, fala para o seu problema. Olha o meu Deus que está acima do teu problema. Então fica tranquilo. Não importa. Davi foi escolhido. E ninguém dava nada por ele. Porque Deus não chama capacitados. Ele capacita os seus escolhidos. Não importa se você não tem estudo, não importa se você não tem diploma, não importa se você não é um diplomata, um cara que sabe matemática, um cara que sabe geografia. O importante é você saber isso aqui, ó, a palavra. Saber que há um Deus que cuida de ti e te vela lá de cima. E há anjos que te acampam ao seu redor, à sua esquerda, à sua retaguarda, à sua frente. Você está por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Tudo onde você coloca as mãos prospera. Eu ordeno em nome de Jesus. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. O Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Levar-te-á a verdes pastos, te guia por águas tranquilas, refrigera a sua alma. Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, não tema. Deus está contigo, a sua vara e o seu cajado te consolam. Graça e paz. Fica com Deus, Deus abençoe e Deus abra os caminhos. Em nome de Jesus. Amém.